O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também, vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estimados diáconos, a palavra de Deus hoje apresenta Jesus como sendo agricultor. Domingo passado dizia Jesus: eu sou o bom pastor. Então Jesus vai usando sempre imagens do seu tempo para falar do reino de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Israel era chamado de a vinha do Senhor. E aí Jesus hoje fala que nós somos os ramos, mas é a partir de nós que vêm os frutos da videira. E disse Jesus: eu sou a videira. Jesus é o tronco. E nós, aqueles raminhos que vai se espalhando. É a imagem bonita da igreja que se espalha pelo mundo inteiro. Mas Jesus recorda-nos que para que possamos dar frutos bons, é preciso estarmos unidos na pessoa dele. Não podemos estar unidos a outras realidades. Por isso Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus é a verdade, é o caminho e é a vida. Então, caros irmãos e irmãs, é só Jesus Cristo quem pode, de fato, nos tornar pessoas capazes de produzir e de realizar coisa boa. No Evangelho, a palavra permanecer, ela aparece 7 vezes. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. É uma relação de Deus conosco. A fé é um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento que nós vamos tendo com Deus, nós vamos nos divinizando. Isso mesmo, Deus divino, eterno e santo se fez homem para nos divinizar, para nos humanizar e também para nos encher das realidades do céu. E para isso é preciso proximidade, relação íntima com Jesus através da vida de oração. Quem reza permanece fiel até o fim. E Jesus também falou que aquele que permanecer fiel até o fim, este será salvo. Permanecer no amor de Deus é estar sendo ajudado
todos os dias pela graça de Deus. Nós escutamos muito essa palavra, graça de Deus. Mas o que é a graça de Deus? É aquela força, a bênção, a presença do Espírito Santo, de Deus Pai, de Deus Filho, agindo em nós para que nós possamos ser capazes de vencer, de superar os desafios e, sobretudo, o pecado. A graça de Deus age em todos nós. E Santo Agostinho dizia: mas para que a graça seja eficaz, precisa da natureza, ou seja, precisa também do meu esforço. Senão eu penso assim: Deus vai fazer tudo, eu cruzo os braços, eu não preciso me esforçar, eu posso deixar tudo por conta de Deus. Um exemplo da ajuda da graça de Deus na vida de quem quer produzir bons frutos, estar unidos a Jesus. Aquela pessoa que às vezes quer abandonar um vício, um caminho errado. A graça de Deus, nós vamos pedir a Deus, vamos rezar, mas eu vou fazer a minha parte. Também vou procurar um acompanhamento, uma direção espiritual, uma confissão, um acompanhamento médico, para que a graça de Deus possa agir plenamente. Então Deus está sempre nos oferecendo a oportunidade, o meio, o caminho, mas eu preciso também fazer a minha parte. Primeiro, permanecer unido a Ele. Quando nós vamos nos desligando deste ramo que é Jesus e a igreja, nós vamos perdendo o vigor da vida espiritual. Nós vamos enfraquecendo. Nós vamos ficando áridos. Quando a gente para de rezar, de ir à missa, de comungar, não confessar mais, nós vamos nos distanciando. E Jesus fica sendo um famoso estranho para nós. Quando na vida familiar o esposo começa a se distanciar da esposa, não tem mais diálogo, vai ficando muito silencioso um com o outro, né? Não sai mais junto, não conversa, não partilha os problemas. Quando os filhos não dialogam com os pais, vai esfriando a relação, as coisas vão ficando distantes. E aí nós nos desligamos. E Jesus fala uma imagem que é muito clara para nós. O ramo desligado do tronco, ele seca, ele morre, não tem vida. Por isso que muitas pessoas perdem a vida espiritual, ficam frios espiritualmente, se desligaram de Jesus. E quando foi que nós fomos enxertados nesse tronco que é a igreja e, portanto, Jesus Cristo? O apóstolo São Paulo diz que no nosso batismo nós fomos enxertados em Cristo. Nós éramos um ramo mau, cheio de pecado, cheio da maldade humana, mas fomos enxertados em Jesus pela graça do batismo. Então agora nós podemos produzir frutos bons. Nós éramos pecadores, a graça de Deus nos perdoou e nos santificou. Somos um povo santo e pecador. Veja que bonita é a graça de Deus. Então é bonita essa imagem que Jesus usa para nós entender a fé, entender a igreja, a nossa relação com Ele. Quando alguém planta ou faz um enxerto na plantação, pega um galho de uma outra e junta-se. E aí nasce coisa boa. E assim foi nós, pecadores enxertados em Jesus Cristo, somos chamados a produzir frutos bons no mundo. E quais são os frutos que o cristão deve produzir? O fruto do amor, da misericórdia, do perdão, da justiça, da paz, da fraternidade, da coerência de vida. Os frutos que nos levam para o céu. E também Jesus fala, mas essa videira, esta vinha do Senhor, precisa ser podada. E quem é que poda?
Jesus diz o Pai do céu. O Pai do céu é o agricultor. É bonito Jesus. Jesus chama Deus Pai de Criador, de Pai, de Abá, mas hoje o chama de agricultor, né? Valorizando até mesmo a profissão do agricultor. E diz: o Pai do céu vai limpar, vai podar. Às vezes nós precisamos ser podados, às vezes nós precisamos ser limpados, porque quando nós somos podados, nós crescemos para outras coisas na nossa vida. Então, aceitarmos também a correção amorosa de Deus. Deus nos corrige para a nossa santificação. E você todo dia procurar limpar o coração, limpar a alma, limpar a consciência, na graça misericordiosa de Jesus, que nos perdoa sempre. Bonita esta imagem da vinha do Senhor. É a igreja, somos nós, a comunidade, unidos, orando, rezando, escutando a palavra, comungando da Eucaristia. Nós somos a vinha que produz bons frutos. Já pensou, meus irmãos e irmãs, nós, Igreja São João Paulo II, Paróquia São João Paulo II, produzindo bons frutos aqui na nossa paróquia, você na sua casa, no seu trabalho, fazendo a diferença na vida de outras pessoas? Olha quantos sinais e bons exemplos, quanta transformação não aconteceria. Então vamos todos nós enxertados, somos um raminho que está ligado a Jesus, por isso nós temos força, vigor, espiritualidade. Então, caros irmãos e irmãs, nessa dinâmica do projeto de Jesus, nós vamos mudando muitas coisas ao nosso redor. E aí disse Jesus: se você permanecer unido a mim, tudo que você pedir ao Pai do céu, Ele vos dará. Olha, é unido, é rezando com Jesus que a nossa oração é escutada pelo Pai do céu. Então não é rezar desligado de Cristo, não é rezar acreditando em superstição, não é rezar buscando outras doutrinas fora de Jesus, não, é ligado em Jesus. Por que nós pedimos a intercessão dos santos? A intercessão de Nossa Senhora, estamos no mês de maio, porque os santos estão no céu, intimamente ligados, plenamente ligados, definitivamente unidos a Deus. No céu não se desvia do caminho mais. E aí, unidos a Jesus na eternidade, eles podem interceder por nós. E a liturgia também hoje tem um exemplo de uma pessoa que antes de estar ligada a Jesus, produzia frutos maus. É o apóstolo Paulo. São Paulo, antes de conhecer Cristo, o que ele era? Perseguidor, um homem que respirava morte, traição e perseguição aos cristãos. Nós sabemos que o nome de Paulo era Saulo, porque ele era um bom judeu, um grande judeu, estudioso, conhecia o Antigo Testamento, conhecia a Torá, a lei de Moisés, mas ele não entendeu nos seus estudos da Escritura do Antigo Testamento que tudo do Antigo Testamento falava e apontava para Jesus. E aí Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, deixou a igreja, foi para o céu ressuscitado. Os apóstolos começaram a anunciar a mensagem de Cristo, o Evangelho, e Paulo começou então a perseguir os cristãos e matou a muitos. São Paulo perseguiu um diácono, o primeiro diácono da igreja, chamado Estevão, e assistiu ao apedrejamento do diácono Estevão. Mas quando todos estavam lá apedrejando Estevão por causa de Jesus, Estevão resplandecia no seu rosto. O livro dos Atos dos Apóstolos narra o martírio de Estevão, resplandecia luz. E antes de dar o último suspiro, o Estevão, que estava todo apedrejado, rezou aquela oração que Jesus rezou na cruz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Ali começou o coração de Paulo a ficar inquieto.
naquele episódio de ver um cristão morrer com alegria, ser apedrejado com alegria, mesmo assim não desistir da sua fé, aquilo começou a tocar o coração de Paulo. E quando ele vai para Damasco para perseguir e matar os cristãos daquela cidade, Paulo é podado, ele precisa cair do cavalo, fica cego, precisa ficar humildezinho, ser ajudado pelos outros. Vai um outro cristão para colocar a mão nele e rezar para que a vista dele restabeleça. Está vendo como que o Pai do céu vai nos podando, como que Deus às vezes vai nos pegando, né? Vai preparando todo o nosso caminho, vai nos limpando. O apóstolo Paulo foi um raminho da videira que foi limpo. Quando ele restitui a visão, quando o cristão lá reza para ele, o que acontece? Cai dos olhos de Paulo como que escama, sujeira, limpa-se o olhar da alma, e aí este homem se converte e passa a ser, é um batizado, e aí ele recebe o batismo, converte, recebe o batismo, é enxertado em Cristo, e portanto começa a produzir frutos nesta vinha que é a igreja. E os frutos que Paulo produziu nós conhecemos, a palavra que ele anunciou, as coisas que ele ensinou, tudo que ele sofreu por causa de Jesus e foi até o fim, não desistiu. Depois Paulo vai visitar Pedro. Quem é Pedro? O primeiro Papa. A comunhão que deve existir na vinha do Senhor. Nós estamos ligados a Cristo, somos conduzidos pelo Santo Padre o Papa, sucessor do apóstolo Pedro, e também nós devemos escutar o que o nosso bom Papa sempre nos ensina, pedindo a união, a fraternidade, o amor e a bênção de Deus para que a igreja possa ser cada dia mais santa. Então está aí os ensinamentos de Jesus para a nossa vida. E nesta semana, então, todos nós vamos permanecer unidos a Jesus, rezando. E aí eu quero dizer para você rezar o terço, mês de maio. Papa Francisco está pedindo neste mês de maio, através dos grandes santuários do mundo inteiro, que todos os dias tenha a recitação do terço. O Papa escolheu o Santuário de Aparecida para o próximo dia 6, com transmissão para o mundo inteiro. Rezar o terço. Mas o Papa também diz, olha, vamos rezar o terço em família, vamos rezar o terço sozinho. A oração do terço tem mais de 2000 anos na igreja, meu povo. Mais de 2000 anos. Muitos santos, grandes personalidades da igreja, se santificaram rezando o terço. Às vezes a gente fala assim, eu quero um terço, abençoar o terço, coloca lá no retrovisor do carro. O terço por si mesmo não tem poder, não. O terço é um objeto que serve para você rezar. Está rezando nele e as bênçãos e a proteção de Deus vêm na sua vida. Não adianta pendurar terço na casa inteira, porque está brigando muito lá em casa, vamos pôr terço na casa. Não adianta nada, reza o terço que a união na família acontece. Quando a gente reza o terço em família, o demônio que quer destruir muito a família, ele foge, porque o demônio odeia escutar o nome de Nossa Senhora. Nossa Senhora venceu o inimigo. Então reza o terço em família. As discórdias, as divisões, os conflitos, as brigas, vão tudo acabando. Reze o terço também, meu irmão, minha irmã, sozinho. Mas eu não tenho tempo de rezar o terço inteiro. Não tem problema, divide ao longo do dia os mistérios. Acorda de manhã, reza um Pai Nosso, 10 Ave Marias. Depois, ao meio-dia, na hora do almoço, está lá descansando um pouquinho, mais um mistério. À tarde, no final do dia, antes de dormir, você rezou os 5 mistérios do terço. Agora, quem tem mais tempo, pode rezar até o rosário. São João Paulo II, nosso amado padroeiro, devotíssimo da Virgem Maria,
ele instituiu ainda mais um mistério no rosário. Então o rosário constitui 3 terços. Antes eram 3 terços, agora são 4 terços. São João Paulo colocou os mistérios luminosos. E o terço não é uma oração a Nossa Senhora, eu vou rezar para Nossa Senhora, não. Ninguém reza para Nossa Senhora e nem para os santos. Nós rezamos com Maria a Jesus. O terço é uma oração cristocêntrica. Tem Jesus no centro, porque a nossa oração e a nossa fé, toda ela se volta a Cristo. Cristo é a nossa videira, Cristo é a força, Cristo é que nos dá a graça. Então Nossa Senhora nos leva a Jesus. E quando a gente reza o terço com Maria a Jesus, nós aprendemos na escola de Nossa Senhora quem é Jesus. Ninguém melhor do que Maria para nos ensinar quem é Cristo Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, a oração do terço é cristocêntrica. Cristo é tudo na vida de Nossa Senhora, dos santos, da igreja e de todos nós. Por isso que nós falamos, Maria, cheia de graça de Deus, cheia de Deus. E também nós precisamos e devemos ser cheios de graça. Então, às vezes a gente fala até de modo errado, vou rezar para Nossa Senhora. Não, vou rezar com Nossa Senhora. E com Nossa Senhora, unida a Jesus lá no céu, a minha oração vai chegar ao Pai eterno. Então veja o ensinamento de Jesus hoje no Evangelho. Então vamos rezar o terço. Antes da missa, nesse mês de maio, você pode chegar meia horinha antes e vai estar sendo rezado o terço na igreja. Vamos venerar Nossa Senhora. No colo de Maria nós encontramos Jesus. Olhe todas as imagens de Nossa Senhora. Quando Maria não está com a imagem do menino Jesus nos braços, e quando Nossa Senhora tem o menino de Jesus nos braços, ela está sempre olhando para ele, para dizer, olha, nosso olhar não pode se desviar de Jesus, senão nós nos tornamos aquele raminho seco que não produz nada, não produz amor, não produz bondade, só maldade. Quando Maria não está nas suas imagens com o menino Jesus, ela está com a mão em forma de oração. Olha a imagem de Nossa Senhora de Fátima, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Você sabe que há 40 anos atrás a imagenzinha da Senhora Aparecida foi roubada e a pessoa que a roubou, quando viu que ia ser pego, jogou a imagem no chão, ela quebrou em 200 pedaços. E só a mãozinha aposta ficou inteira. Depois foi reconstituída a imagem de Nossa Senhora Aparecida. As mãos apostas de Maria nos convidando a rezar. Não tem como ser um bom cristão, produzir bons frutos sem vida de oração. Se começa a rezar pouco, rezar mal, ter preguiça da missa, ter preguiça da oração, meus irmãos, tudo começa a desandar na vida. Aí a gente, em vez de estar na graça, a gente começa a entrar na desgraça, né? Na infelicidade. Então vamos pedir a Deus, nessa semana, lembrar de Nossa Senhora. Né? Você que é mãe, se o seu filho fica um dia sem falar com você, passa. Se fica 2, uma semana, 1 mês, 2 meses, você começa a ficar triste, né? Sente falta. Também Nossa Senhora. Não fique longe de Nossa Senhora, não fique nem um dia sem falar com ela. Maria, cheia de graça, traz para nós a graça que é Jesus e como Nossa Senhora. Vamos produzir bons frutos. Nós rezamos na Ave Maria, bendito é o fruto do teu ventre. Qual é o fruto de Nossa Senhora? Jesus. Agora então nós já sabemos qual fruto devemos produzir nesta semana. Jesus. Levar Jesus para sua casa, levar Jesus para os doentes, para os desanimados, falar do amor de Deus, porque o amor de Deus é para todos e todos precisam conhecê-lo, porque quem conhece e se sente amado por Deus, vive mais leve, feliz, rompe com tudo aquilo que escraviza, que é mal, que não serve para a nossa santificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.